A paz do Senhor, meus irmãos, que bom mais uma vez poder estar presente no seu lar. Que a graça do Senhor Jesus, que tem nos dado força, continue conosco. Continue nos dando essa força, que breve nós queremos retomar a nossa jornada, que é na presença do Senhor, no santuário de Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem, meus irmãos, é mais uma noite onde Deus quer manifestar na sua vida. Ele quer falar contigo. Ele quer que você esteja atento ao que for pregado nesta noite. A começar na nossa abertura, no texto devocional. E hoje nós queremos tratar da mordomia. Ou seja, Deus nos chamou para fazer a tua obra. Tá bom? Então vou convidar os irmãos que vão estar comigo nesse devocional. E assim nós vamos proceder à leitura. Leiamos, irmãos. Que o Senhor abençoe a leitura da tua santa palavra. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavras e em ciência, em toda a diligência e em vossa caridade para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém, amém, amém. Muito bem, meus queridos. Aí está a promessa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, no dia 30, vai dar sexta-feira, em nome de Jesus. Eu e os irmãos vamos estar ali na tua santa casa. Eu hoje deixei uma mensagem na nossa rede, espero que a irmã Nídia já captou. Ela, como tesoureira, que vai dar a palavra final para vocês. Amém? Então eu agradeço a Deus pela igreja, por tudo que nós temos passado, porque Deus não tem nos abandonado. Ele está sempre conosco. Em nome dele, oramos agradecido. Amém. Convido agora o grupo de louvor, que ficou pequeno de novo, né? Para dar continuidade a esse culto, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. O hino de número 397, a vitória está no Senhor Jesus. Amém? Cantemos ao Senhor.
amor do Senhor tem alcançado você? Abra o seu coração, deixe que o amor de Jesus conquiste o seu coração, porque o amor dele é um amor maior. A palavra diz: não há amor maior do que este, de dar alguém a vida por seus amigos. Amém? Teu olhar me conquistou, a tua voz me encheu de alegria. Com novo óleo me ungiu, com lírio puro me vestiu, com joias me cobriu, Senhor. Meu desejo é te abraçar, meu amado. Por causa do teu amor, causa do teu amor, causa do teu amor. Ó Senhor Jesus, vem alcançar os nossos corações com o teu amor. O teu amor me alcançou, o teu olhar me conquistou, a tua voz me encheu de alegria. Com novo óleo me ungiu, com lírio puro me vestiu, com joias me cobriu, Senhor. Meu desejo é te abraçar, meu amado. Meu maior prazer é te louvar, Jesus. Teu coração alegre explode de tanta paixão, gera em mim uma nova canção, canto por causa do teu amor. Minha paixão cresce quando em adoração sinto o afago do teu coração e canso por causa do teu amor, 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 por causa do teu amor. Amém? É o amor do Senhor que tem operado em nossos corações, e a nossa oração é que Ele opere nesta hora, exatamente nesta hora, nesse momento, nós do lado de cá, você do lado de lá, e o Senhor operando em todos. Amém?
a tua unção sobre nossa vida, a tua unção sobre a tua igreja, sobre o teu povo que acabou de te adorar nesta noite. Que o teu nome seja sempre engrandecido, que nós possamos gritar para que todo mundo ouça que o Senhor Jesus é maravilhoso, que o Senhor Jesus é Rei, que o Senhor Jesus é Salvador. Senhor, opera nesta hora um milagre em nossas vidas, visita cada coração, cada irmão que está aí no seu cantinho. Meu Deus, nós temos alguns queridos que estão enfermos, visita agora, Senhor, e ministra a cura, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade na nossa vida, é no nome de Jesus, amém? Que alegria, irmãos. Vamos continuar nesse mesmo espírito, com a palavra que o pastor Valdemar, o recadinho que ele vai trazer para nós, amém? Ele que tem orado sempre pela igreja, clamado sempre pela igreja, e esta obra que foi confiada na mão dele, como servo do Senhor, como chamado de Deus. Ore pelo seu pastor, ore pelo pastor Valdemar, amém? Pastor Valdemar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento especial em que nós estivemos te adorando com cânticos espirituais. Sei que a igreja tem me surpreendido. O grupo de louvor sempre se inova, está sempre trazendo cânticos que eu não conheço, mas isto é bom. A palavra de Deus fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Então que Deus venha abençoar o louvor. Se eu sempre digo, após o louvor, eu já estou abençoado. Mas falta mais alguma coisa. Falta a palavra de Deus nessa noite. E quem tem a responsabilidade nessa noite de estar abençoando a igreja é o irmão Júnior, mais uma vez, com um estudo. Que Deus abençoe, que o estudo desta noite encontre lugar no seu coração. Tenho certeza que o meu coração sempre há um cantinho que precisa ser preenchido. A palavra de Deus fala que ela renova a cada dia. Então os nossos corações necessitam sempre desta bênção, irmão. Nós precisamos sempre estar ouvindo, ou orando, ou meditando, contando que nós estamos todo o tempo na presença de Deus. Quer no seu trabalho, quer no seu lar, até mesmo como repousamos à noite, naquele momento em que nós iniciamos o nosso repouso, normalmente a gente inicia com oração. E sempre a gente tem bons sonhos. Eu não tenho tido bons sonhos não, viu? Eu tiro um sonho aqui que eu acordo preocupado. Mas eu digo para o diabo, bem feito, é mentira, porque não é verdade. Amém? Então você não pode ficar confiando muito no seu sonho não, viu? Porque se você for confiando, uma hora você vai ter problema. Então estou convidando o irmão Júnior, que nessa noite ele vai estar trazendo a palavra para vocês. Que Deus abençoe. Vamos orar com o irmão Júnior. Amém? Grandioso Deus, poderoso Pai. Santo, santo é teu nome, Senhor. Ô Pai, nós sabemos que a tua palavra, ela não tem como dizer o que melhor ela pode fazer. Por quê? Porque tudo que temos, tudo que vemos, tudo que sentimos, depende do Senhor. Por isso a tua palavra é verdade. E é nesta palavra que nós confiamos e é através dela que nós caminhamos até aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso querido irmão Júnior, que nesta noite, ó Pai, ele possa inundar o coração de vocês com a mensagem dessa noite. Que Deus esteja te abençoando. A paz do Senhor, igreja. É mais um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós voltamos às programações normais e eu estou aqui novamente para poder estar nesta quarta-feira estudando a palavra com os irmãos. Amém? Com vocês. Amém? Bom, Deus abençoe sua vida, né? Que você possa agora estar atento ao que nós vamos estudar através da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos estar vendo hoje acerca
da nossa salvação. Nós sabemos que todos nós, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós ganhamos um presente maravilhoso de Deus, que é a salvação, por meio de Cristo Jesus, pela fé, não é verdade? E hoje nós vamos aprender a como desenvolver essa salvação. Porque, na verdade, em outros estudos passados, nós já vimos visto que, irmãos, que a salvação, ela, na verdade, ela é uma coisa instantânea, mas ao mesmo tempo que precisa ser desenvolvida. E nós vamos aprender e entender este tema, desenvolvendo a salvação. Amém? Nós vamos aprender a desenvolver a nossa salvação, desenvolver a sua salvação. Irmão Juninho, mas como é que isso funciona? Nós vamos ver essa noite. Amém? Bom, nós vamos ver lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, tá? Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Olha o que diz aí. Se você tem sua Bíblia, vai aparecer para você. Se você não tem, está aparecendo na tela aí para você. Amém? Vamos ler então, irmãos? Está lá, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9. E essa aí vai ser a base do nosso estudo, amém? Texto base, texto áureo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, de novo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nesse texto nós vemos que nós somos destinados à salvação e não à ira. Amém? Vamos entender agora como é que a gente pode desenvolver a salvação? Vamos ver? Olha só. Irmãos, o prazer de Deus, ele consiste em nos salvar. Isso aí nós já sabemos. Desde o primeiro momento em que Adão e Eva pecaram, Deus ele tomou para si a responsabilidade de nos salvar o que havia se perdido. Ele mesmo não se sentiu bem com a queda do homem, pois havia feito para ter comunhão. Ele fez o homem para ter comunhão com ele mesmo. Portanto, ele estabeleceu um plano de salvação. E esse plano consistia em quê, irmãos? Você já conhece. Consistia em que ele daria o seu único filho para livrar o homem da condenação. O nosso destino não era ficar para sempre separado do nosso Deus. Correto? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos voltar, irmãos, à condição anterior que nós tínhamos, que o homem tinha, que era amigo de Deus. Nós não fomos destinados, irmãos, como diz o texto, para a ira, mas nós fomos destinados para a paz, para que nós tivéssemos a amizade com Ele. Quando o Senhor Deus ele descia até o jardim do Éden e conversava com o homem, porque havia uma amizade, havia ali um relacionamento de amizade. E quando há amizade, nós estamos falando de um relacionamento de comunhão. Amém? Então havia um relacionamento de comunhão. Nós somos feitos para ter comunhão com o nosso Deus. Amém, irmãos? Bom, e hoje, para que nós possamos ter comunhão com Deus, é apenas através de Jesus Cristo. E Cristo, irmãos, o próprio Cristo, ele se satisfaz em fazer a vontade do próprio Pai.
Nós vemos no Novo Testamento, em vários textos, ele fala que seja feita a vontade do meu Pai. Não é verdade? Então, o próprio Cristo, ele se satisfaz em fazer a vontade do Pai. Então, para todos, né, que o aceitarem, haverá vida de paz com Deus, hoje e para todos sempre. Então, irmãos, a salvação, ela é para que você aceite ela hoje, e ela vai durar para sempre. A salvação, ela é para sempre, irmãos. Mas nós vamos entender o conceito de para sempre, como que funciona. Amém? Então, irmãos, como nós vimos lá o salmista, né? Quando nós aceitamos Cristo e a paz, ela é para sempre, o próprio salmista, lá em Salmos 23:6, Davi, ele disse, né? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, irmãos? Então, nós estamos entendendo que o propósito do nosso Deus era de que nós fôssemos amigos, que nós tivéssemos comunhão com Ele. Mas o pecado, ele não deixou que isso acontecesse, né? Então, aí que teve a necessidade de um novo plano, que é o plano do Senhor Jesus Cristo, né? Morrer em seu e meu lugar, para que houvesse a salvação, da qual hoje nós a conhecemos. Amém? Bom, então, meus irmãos, qual que é o propósito da nossa lição? O propósito é mostrar que a salvação é uma condição dinâmica e produtiva. A salvação, ela é uma condição dinâmica e produtiva. Ela tem que produzir na sua vida. Amém? Então, olha só. Vamos entender qual é o conceito de dinamismo e o conceito de produtividade? Muito simples. Acompanhe na tela aí que você vai entender. Irmãos, quando nós falamos que a salvação, ela tem que ser dinâmica e produtiva, dinâmica por quê? Porque ela está sempre em movimento. Tem que haver sempre movimento. Você está vendo aí o desenho se movimentando? A graça do Senhor, ela tem que estar sempre movimentando na sua vida. Mas para que isso aconteça, você deve fazer o quê, irmãos? Você deve estar sempre buscando mais de Deus, para que aquilo possa ser um ciclo, né? Você busca, o Senhor abençoa, você busca, o Senhor abençoa, você busca, o Senhor abençoa. Então, a salvação, ela é dinâmica, porque se ela não for trabalhada, irmãos, você pode chegar a perdê-la. Ela tem que ser trabalhada. Mas esse conceito de perder a salvação, irmãos, ele é um conceito assim um pouco polêmico. Porque alguns acreditam que uma vez que você é salvo, você está salvo para sempre. Na verdade, se nós formos olhar realmente pela leitura da palavra, se nós formos entender aqui nas nossas vidas o que nós fazemos, aquela pessoa que aceita Jesus, ela não quer mais voltar para a vida de pecado. Porque se ela vem e prova do amor de Deus, né, e prova desse grande e maravilhoso amor, será mesmo que ela aceitou a Cristo por completo, com o seu inteiro ser, com o seu inteiro som, todo o seu coração? Uma pergunta para você. Amém? Mas o interessante é que, para que nós não possamos estar mortos na nossa vida espiritual, estar sempre evoluindo, e por isso que nós chamamos isso de santidade, é necessário que essa salvação sua, ela seja dinâmica, esteja sempre em movimento, e que ela seja também produtiva, que ela gere resultados para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para início de conversa, para a gente focalizar, né, o centro da palavra aqui é salvação. E a salvação, como nós dizemos, nós estamos falando da salvação como uma condição da qual nós estamos hoje e que não estávamos mais. Antes de nós sermos salvos, o homem estava morto. Ou seja, quando a gente não aceitava Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados.
é como se a gente estivesse destinado à morte, à separação eterna. Mas quando aceitamos a Cristo, nós estamos destinados agora a uma vida em abundância, ou seja, uma vida eterna. Mas não é só vida eterna, é uma vida em abundância, é uma vida com abundância de alegria, de gozo, de paz que nós vamos ter com o nosso Cristo. Então, antes de nós sermos salvos, o homem andava morto, né, nos seus delitos e nos seus pecados. Como nós vimos lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 e 2. Vamos acompanhar aí? Leia comigo, está aparecendo na tela para você. Se tiver na sua Bíblia também, abra e confira, viu, crentes de Bereia? Os entendedores entenderão. Efésios 2, versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha aí, irmãos. Então, o apóstolo, em Efésios, o apóstolo Paulo escreve justamente que em outro tempo nós andávamos como se fossem mortos em nossos delitos e pecados. Isso é no tempo passado. Mas, uma vez que nós recebemos, irmãos, vida pelo novo nascimento, nós temos condição de crescer interiormente. Então, o nosso crescimento, por isso que ele é dinâmico, porque é muito difícil alguém crescer parado, né? Quando a criança, ela tem o seu crescimento, né? O seu desenvolvimento, ela vai o quê? Ela vai sempre movimentando, desenvolvendo, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo. Quando isso não acontece, pode ser que tenha alguma anomalia, como nós temos doenças que impedem o crescimento, né? Como também nós vemos doenças que também fazem a pessoa crescer demais e ficar desproporcional. Mas o foco, irmãos, é que há um crescimento. Então é necessário também que nós trabalhamos. Essa salvação é um elemento essencial para todo aquele que quer entrar numa relação para com Deus. A salvação é esse elemento essencial, irmãos. Primeiro, você precisa aceitar e receber. A partir do momento que você aceita e recebe essa salvação, aí você já está apto a entrar num novo patamar de relacionamento com Deus. Veja, eu não estou falando aqui que quem não é salvo não tem um relacionamento com Deus. Eu estou falando aqui que quem é salvo tem um outro tipo de relacionamento com Deus. Porque aquele que é ímpio, ele tem um relacionamento com Deus porque Deus manifesta nas obras em que ele próprio fez. O homem não pode falar que Deus não existe porque nós vemos à nossa volta, ao nosso redor, o beneplácito das suas obras, não é verdade? Então, meus queridos, a salvação é o elemento essencial. A salvação, ela é adquirida por meio da aceitação da obra vicária de Cristo. E ela deve ser vivida agora e eternamente. Amém? O termo original aqui é do grego. Olha, eu treinei para falar para vocês, mas agora esqueci. Katergazomai. O que significa esse termo, quando Paulo escreve lá? Significa que a salvação, ela tem que produzir, ela tem que atingir, ela tem que conseguir, mas ela também traz ideia, esse termo também traz ideia de desenvolvimento, tá? Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós estamos também trabalhando, por conseguinte, a nossa santificação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, item 1. Acompanhe na tela aí comigo. A salvação em Cristo Jesus, ela deve ser uma salvação perseverante. Tá? Quando nós passamos da morte para a vida,
nós sofremos o efeito do ambiente exterior, pressões, tentações, por parte daquele que nos queria que nós estivéssemos mortos. Quando você aceita essa salvação, irmãos, não vai ser fácil. Isso eu te digo que não vai ser fácil, né? E você que já aceitou, você sabe que não é fácil. É necessário que haja perseverança, porque muitos dos velhos hábitos, eles vão começar a vir à tona. Pois nós sabemos que nós temos um inimigo que nós chamamos de inimigo das nossas almas. Aliás, a Bíblia fala que ele é inimigo das nossas almas. Então, se ele é inimigo das nossas almas, é inimigo do nosso corpo. Lembra, preste atenção, sabe interpretar a Bíblia e entender. Ele é inimigo da sua alma. Por quê, irmãos? Porque é a sua alma que é mais ligada com o seu corpo. Então, é a sua alma que vai fazer com que o seu corpo seja dado às vontades, seja dado aos prazeres. Porque a alma é insaciável e o corpo não sente. Lembra? Então, Satanás é o inimigo da sua alma. Então, quando aceitamos a Cristo, vai acontecer pressões, tentações. Então, é por isso que é necessário ser perseverante. É muito claro que a nossa salvação não depende somente de nós. É claro que não. Porque ela foi uma iniciativa do nosso Deus. A salvação foi iniciativa do nosso Deus. Foi Ele que a providenciou e providenciou a pessoa de Jesus Cristo e nos conduziu até ela por meio do seu Espírito Santo. Amém? Então, quando o homem já havia caído no Jardim do Éden, Deus ele já havia preparado esse plano maravilhoso que nós chamamos de plano redentor, que é o plano de redenção do homem, ou seja, de tirar toda a culpa, tudo aquilo que o condenava, isso chama redenção, né? De tirar toda essa culpa do homem, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos agora ter novamente comunhão com o Pai. O maior e mais deleitoso prazer da vida é saber que nós somos salvos, irmãos. Mas somos salvos por meio de quê? Por meio da fé, né? E também do testemunho do Espírito. Esses nos dão a plena certeza. Amém? Fé e testemunho do Espírito. Irmãos, então nós sabemos que a salvação é uma iniciativa do Senhor, ela vem de Deus, ela veio de Deus e vem do Senhor, porque ela ainda está aberta em momento de aceitação, e nós sabemos que nós somos salvos por meio da fé e por causa do testemunho do Espírito. Amém? Fé, você já sabe o que é. Fé, nada mais nada menos, Hebreus 11, capítulo 1. Estou certo? Fé é o firme, está acompanhando ali? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Amém? Então este é o meio pelo qual a nossa salvação, que nós fomos salvos, através da fé. E o testemunho do Espírito Santo, né? O testemunho do Espírito Santo, meus irmãos, ele vem através quando você aceita Cristo e o seu coração ele é selado. Porque o Espírito Santo testifica de que você realmente está agora numa nova condição de relacionar-se com Deus. Amém? Então, irmãos, a fé perseverante é dessa forma. Ao escrever a carta, João, o apóstolo amado, disse, 1 João 5,13, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Claro que eu coloquei. Está aí para os irmãos, 1 João 5,13, diz assim: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém, irmãos? Então está aí o João nos escreve. Ele escreveu para que nós tivéssemos a vida eterna,
que nós soubéssemos essa condição de vida e que nós tivéssemos, que nós creamos, né, no Filho de Deus. Amém? Irmãos, perseverar na salvação significa obedecer, não voltar atrás, não abandonar, não trocar a sua bênção por um prato de guisado. Lembra lá do Velho Testamento, né, que foi Esaú e Jacó? Lembra que aconteceu? Que Esaú deu sua primogenitura por um prato de guisado para seu irmão mais novo, Jacó. E ele perdeu toda a bênção do primogênito. A bênção do primogênito que seu pai ia dar a Isaac foi toda para a Jacó. Uma salvação perseverante, irmãos, é uma salvação que não troca por nada nessa vida. Ou seja, o mundo, ele vai oferecer para você muitos pratos de guisado aí, que você vai sentir o cheiro e vai falar assim, não, que maravilhoso. Mas lembre, nós não abriremos mão da salvação. Perseveraremos até o fim, tá certo. Amém? Português, irmãos. Nós vamos perseverar até o fim. Não vamos abrir mão da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então já que a salvação ela é perseverante, né? Ela tem que ser com garra, com força, não desistindo. Essa salvação também ela tem que ser dinâmica. Dinâmica. Ela tem que ter dinamismo. Irmãos, o processo da salvação que se inicia no momento de um novo nascimento, né? Quando a gente aceita Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós falamos que nós nascemos de novo, é uma nova vida, né? Um novo relacionamento, uma nova vida, tudo se faz novo, né? Então, quando o processo de salvação ele se inicia, né? Nós chamamos de novo nascimento. Ele vai até a glorificação, que nós vamos ver lá para frente. Ele tem que ser simples e dinâmico, isto é, tem que ter um movimento reflexivo de Deus para com o homem e vice-versa. Então, a salvação, irmãos, ela tem que ser dinâmica, tem que haver um movimento, tem que ser você buscando a Deus e Deus lhe dando a resposta, você busca e Deus dá a resposta. E aí, com esse movimento, você vai crescendo. Certo? Nós já falamos disso. Então, é Deus com o homem com Deus. Deus garante a salvação, irmãos. Jamais a retirará de nós. Cabe, no entanto, enquanto neste corpo, né, nesta vida, irmos a Ele diretamente. Nós temos que ir a Ele diretamente. Em adoração e em clamor. Amém, irmãos? Nós temos que ir ao nosso Deus em adoração e clamor. É direto. Então você adora, você clama e Deus responde, Ele recebe e responde. Tá? Irmãos, olha só o que João escreveu no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 33. Diz assim, tende-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende... Agora ficou melhor. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Irmãos, João escreveu palavras... De quem que ele estava escrevendo? Quem falou essas palavras? Se você for lá no capítulo 16, você vai encontrar que o próprio Jesus, ele fala essas palavras. Ele fala que nós temos que ter bom ânimo, porque a aflição teremos. Mas ele venceu o mundo e por isso hoje nós também venceremos. É por isso que hoje nós temos paz. É por isso que muitos acham que nós somos até loucos, chamados de loucos, mas é porque nós estamos seguros e firmes na promessa de Jesus Cristo. A minha paz eu vos dou. Nossa, nós já falamos tanto desse versículo aqui, bastante. Irmãos, quando tocamos nele através dos meios da graça, tornando-nos mais íntimos com nosso Senhor Jesus,
Lá no escritor de Hebreus, ele chega até a dizer, deixa eu ver se eu coloquei aqui Hebreus, claro que coloquei. No escritor de Hebreus, ele chega até a dizer, olha aí que ele diz, Hebreus capítulo 4, verso 16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, olha só, lá em Hebreus 4,16, você tem hoje plena confiança de chegar ao trono da graça. É por isso que nós temos paz, irmãos, porque nós temos acesso ao trono da graça de Deus. E lá nós alcançamos misericórdias, para que nós possamos ser ajudados em tempos difíceis, em tempos oportunos. Olha que coisa maravilhosa. Isso tudo, irmãos, desenvolvendo a nossa salvação. Quando nós buscamos ao Senhor, nós entramos no trono da graça, achamos misericórdia, encontramos graça e o Senhor, Ele responde, nos ajudando em tempos difíceis. Está vendo como é que a Bíblia ela é maravilhosa e lógica? É importante relembrar, irmãos, alguns meios da graça. Eu coloquei aqui os meios da graça? Não, ainda não. Mas eu vou falar para você. Os meios da graça é oração, adoração e leitura da palavra de Deus. Oração, falar com Deus, com suas próprias palavras. É uma conversa. Mas essa conversa, lembre que você está conversando com o Rei do Universo. Então ela tem que ter temor e reverência. A adoração e leitura da palavra. A adoração é engrandecer o seu nome por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. E a leitura da palavra nada mais é do que você reafirmar, né, no seu íntimo todas as promessas, tudo aquilo que o próprio Senhor nos disse. Amém? A oração perseverante não é balbuciar as palavras decoradas ou uma sessão de terapia. Pelo contrário, é uma conversa aberta e sincera com Deus. Em nome de Jesus. Sempre. Em nome de Jesus. Lembra, a nossa salvação apenas por intermédio de Jesus Cristo. Amém? E isso, quem nos dá esse contato, acesso, é o Espírito Santo. A adoração, irmãos, ela nos leva ao trono da graça e a leitura da palavra é o manjar que alimenta a alma do salvo. Amém? É essas três coisas que você vai dinamizar a sua salvação e aí entrar no processo de santificação. Amém? Irmãos, eu coloquei aqui para você, está aparecendo aí os elementos da graça. Então, se você quiser anotar, pode anotar aí, oração, adoração, leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Por último, irmãos, já que nós vimos que a nossa salvação ela tem que ser perseverante, ela tem que ser dinâmica, ela também necessita ser operosa. Mas o que quer dizer operosa, irmão Júnior? Muito simples. Operosa quer dizer que ela tem que ter produtividade, ela tem que gerar resultado, né? O que é, então, uma salvação operosa? Muito simples. O apóstolo Paulo, ele, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá graças a Deus pela operosidade da fé. Não se trata de fazer boas obras por legalismo, né? Ou por simplesmente ter que fazer, porque na palavra de Deus fala que tem que fazer. Mas, na verdade, irmãos, é para alcançar um fim desejado. Nesse caso, é para que nós alcancemos a salvação. Trata-se, então, de que com a vida dá testemunho da obra de Deus. Então, a salvação operosa ela tem que ser produtiva. Você tem que dar testemunho da obra de Deus na sua vida. E ela também trata de pôr em prática a sua nova vida. Ou seja, o exercício da fé que nos conduziu à salvação e nos mantém firmes. Então você... Está aqui, né? Está aqui. Olha aí, você está vendo aí.
A salvação ela tem que ser produtiva, ou seja, dar testemunho da obra de Deus, e você tem que colocar em prática a nova vida, tudo aquilo que você aprendeu. Então, outrora antes nós fazíamos tais coisas que eram que não engrandeciam o nome de Cristo. Nesse momento agora nós temos que colocar em prática a nossa nova vida e colocar agora, ter novas atitudes diante da nossa vida, perante a nossa vida. São atitudes que agora vão estar ligadas e comungadas com o nosso Deus. Amém? Isso é uma salvação perosa, uma salvação produtiva. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, irmãos. Ele disse sim que nós somos feitos por Deus. Eu acho que eu coloquei aí, vamos ver? Efésios 2, capítulo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, para que nós andássemos em boas obras. Por isso que nós somos novas criaturas. Por isso que nós necessitamos fazer boas obras. Para que as boas obras, eu já falei num estudo atrás, para que nós andássemos nela. Amém? Irmãos, é maravilha do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos caminhar para o final. Antes de nós passarmos aqui para as perguntas e respostas, só para a gente concluir, irmãos, a nossa salvação ela deve ser desenvolvida com temor e tremor. Temor, irmãos, não significa ter medo. Temor, ele implica em reverência para com aquele que é capaz de operar em nós, tanto querer como o efetuar. A salvação, irmãos, é um assunto de vital importância e devemos aproveitar todas as oportunidades para que você possa desenvolver. Vivamos a salvação cada dia, expressando a nossa gratidão no Senhor. Amém? Antes de nós terminarmos, eu vou aqui estar passando para vocês algumas perguntas que talvez possam ter ficado aí na sua cabeça. Mas primeira pergunta é: irmão Júnior, a salvação é para todos? Vamos ver na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá a resposta de tudo. Lá em Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifesto, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Verso 12: ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, a salvação é para todos? Sim, ela é para todos. Olha só. A salvação é para todos os homens. Porque nós renunciamos a nós mesmos, às nossas coisas que nós fazíamos antes de sermos salvos, que nos levavam para uma vida de podridão. E agora nós fazemos coisas que nos levam a ter uma vida agradável com Deus, uma vida em comunhão com Deus. Amém? Então vamos lá. Próxima pergunta. Irmão Júnior, Deus quer a salvação de todos? Vamos ver na palavra de Deus. Em Ezequiel, capítulo 33, 11, diz assim: dizeis, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, irmãos, o nosso Senhor, Ele não quer que nenhum se perca. Ele não tem prazer nisso. O prazer do Senhor é que todos nós entremos em comunhão com Ele. Só que para que você entre em comunhão com Ele, é preciso você aceitar
esse plano de salvação que é Cristo. Porque se você não aceitar, infelizmente não vai ter condição de ter comunhão plena com o nosso Deus. Amém? A última perguntinha, para a gente poder ir embora. Qual é a salvação? Qual é o tempo da salvação? Qual é o tempo de salvação? Em que momento nós temos a salvação? Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, verso 10, diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nelas habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos, então, qual que é o tempo da salvação? O tempo da salvação, irmãos, é o agora. Amém? Este é o tempo da salvação. Porque hoje nós temos um milagre da graça de Deus está reinando no mundo hoje. Então hoje nós vivemos pela graça. Mas vai chegar um tempo que essa graça ela vai ser retirada. E quando retira a graça, vem o contraposto da graça, que é a dor. Então a salvação é agora. Porque depois vai haver muita dor. Por quê? Porque no capítulo, verso 12, está aí, né? Você está vendo. Satanás, o inimigo de quem? Das vossas almas, que nós falamos lá no começo, né? Ele sabe que tem pouco tempo. Então a salvação é agora. Amém? E para terminar, irmãos, vivamos a salvação com gratidão, deleitando-nos e obedecendo a Deus em tudo. Amém? Bom, que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Amém? E que o Senhor possa estar colocando essas palavras, né, a palavra dele, né, que esteja sendo cada dia mais gravada na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Gostaria de passar a palavra para o nosso pastor Valdemar. Amém? Muito bem, meus queridos. A mensagem foi dada. Para nós é apenas uma reciclagem, porque nós nunca viemos esquecer que um dia Cristo morreu. Assim é o milagre da ceia, porque a ceia nos leva de volta lá no Calvário, nos leva de volta a todo aquele sofrimento de Cristo, para que o nosso coração nunca esqueça que um dia Jesus pagou. Então, que a sua salvação, ela está no Senhor Jesus. Grave isso. Vamos agradecer a Deus, como sempre. Então, vamos encerrar o nosso culto, como sempre, fazendo aquela oração maravilhosa. Lembra? Aquela oração. Essa oração é a oração pastoral, é a bênção pastoral. Mas como a irmã Nancy mudou a história dessa bênção, por isso ela cantou a história hoje, né? Ela mudou a história dessa oração. Então cantemos a nossa fé. Vamos voltar ao nosso costume de novo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. E o povo de Deus diz o quê? Amém. Amém. Essa é a palavra. Estamos sempre atentos. Muito bem, meus queridos. Quero me despedir, como de costume. Tchau, Laurinha. Tchau, Dedé. Vitória, tchau, já estou com saudade. Um abração para todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz, irmãos. Até mais.